qual é o maior mandamento de Deus? Foi questionado a Jesus Cristo qual seria o maior mandamento de Deus. E Jesus Cristo respondeu para os senhores da lei daquela época que o maior mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu espírito e de toda a sua alma. Mas Jesus Cristo também acrescentou que o segundo mandamento, ele é de igualdade com o primeiro. Qual seria o segundo mandamento? Amar ao próximo como a gente mesmo. Na realidade, não existe o maior, porque não é uma hierarquia. Os mandamentos de Deus, eles se complementam com o outro. Então vamos lá, eu quero contar uma história rapidinho para vocês sobre o que aconteceu. Eu conheci um rapaz chamado Ricardo, e ele era evangélico, e ele ia para a igreja, pagava os dízimos, dava oferta para a igreja. Quando ele era chamado, saía na rua para pregar o evangelho, e eu trabalhava com ele, e ele não era uma pessoa muito social, porque ele sempre procurava impor aquilo que ele achava que era o correto para a vida dele. Ele nunca parava para ouvir o que as pessoas tinham a lhe dizer, e com isso ele afastava as pessoas. Como eu já tinha passado pelo mesmo processo que ele estava enfrentando na vida dele, eu analisei a postura dele e achei que ele se parecia muito comigo no passado, e resolvi trazer ele para o meu convívio, adotar ele como se fosse o meu amigo. E ele era o meu amigo pelo tempo que eu durei nesta empresa. E ele começou a me confidenciar que o casamento dele já não ia muito bem, porque quando ele chegava em casa tinha muitas brigas entre ele, a esposa e os filhos. E ele me questionou uma vez assim: por que ele, sendo evangélico, sendo cristão, que ia na igreja, pagava o dízimo, fazia tudo direitinho, e a vida dele não ia para frente, a vida dele não caminhava. Ele sentia que quanto mais ele estava mergulhado nas coisas da igreja, pior para ele acontecia. E teve um dia que a gente foi almoçar fora da empresa, e nós estávamos num restaurante, e chegou um senhor de idade mais avançada que a nossa, e pediu um prato de comida. Nós pagamos o prato de comida e convidamos essa pessoa a se sentar conosco na mesa. E ele continuou contando a história da vida dele, dizendo que estava infeliz porque seguia Jesus Cristo e as coisas não funcionavam. E aquela pessoa que tinha pedido um prato de comida virou para ele e falou assim: qual é o maior mandamento? E ele, como ele era cristão e sempre gostava de impor a sua linha de raciocínio, ele disse assim, que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, sem questionar, somente obedecendo a Deus. E esse homem que estava ali, que tinha pedido um prato de comida, questionou: você tem certeza mesmo que este é o maior mandamento de Deus? Que nenhum outro mandamento se iguala a esse, ou teoricamente derruba este mandamento? Não que derruba, que esse mandamento deixa de ter importância. E ele falou assim: não, Deus vem em primeiro lugar. Aí ele disse: mas e se você não ama o próximo? Como que você vai amar a Deus? Eu ouvi o seu relato que o seu casamento não anda bem, que você anda brigando com a sua esposa, com seus filhos. Você exerce o amor de Jesus Cristo dentro de casa? Você ouve mais do que fala? Você procura saber o que se passa na cabeça da sua esposa e dos seus filhos?
Você é um pai presente? Porque seguir Jesus Cristo, seguir a Deus, não é impor a nossa linha de raciocínio, porque por mais que nós saibamos muitas coisas, a nossa mente é limitada, porque nós nos traímos constantemente. Hoje nós queremos uma coisa, amanhã queremos outra, nós prometemos para nós que não vamos fazer isso e acabamos fazendo aquilo que prometemos a nós mesmos que não iríamos fazer. Se nós somos traidores de nós mesmos e por muitas vezes nós nos boicotamos, como que você exige perfeição da outra pessoa? Como que você exige que a outra pessoa faça aquilo que às vezes você mesmo não está disposto a fazer por você? Reflita que o maior mandamento de Deus é servir ao próximo sem questionar, sem pedir nada em troca. Ouve mais a sua esposa, ouve mais o seu marido, ouve mais as suas crianças, as suas crias. Veja o que eles têm para te agregar. Ri, dê gargalhada. Não que você vai estar tirando sarro das pessoas, não é nada disso, mas ri com a imaturidade da outra pessoa, porque quando nós entendemos que a imaturidade da outra pessoa reflete a nossa imaturidade, porque não sabemos de tudo, mas mesmo assim queremos impor a nossa verdade. E é exatamente o que acontece com seu patrão, é exatamente o que acontece dentro da sua família, a sua esposa com você, o seu marido com você, os seus filhos. Por exemplo, os jovens eles acham que eles sabem de tudo e nós, por muitas vezes, nos igualamos aos jovens, queremos impor aquilo que temos por verdade igual aos jovens, mas que na realidade nós não temos noção da profundidade daquilo que estamos fazendo. E nos tornamos por muitas vezes ridículo. Chacota, as pessoas tiram sarro da gente pela nossa imaturidade, mas se por outro lado você começar a exercer o amor pelo próximo, entender que o próximo é tão limitado quanto você, que o próximo te critica porque ele não faz ideia daquilo que está passando dentro da sua cabeça. E você, por vezes, você critica as parentelas da sua casa porque você não faz ideia do que está passando na cabeça da sua parentela. Então, que possamos exercer mais o amor e ouvir o que a outra pessoa de fato tem para dizer. Às vezes a gente briga pelo mesmo motivo, pelo fato da pessoa estar falando uma coisa e eu estar falando da mesma coisa, só que de um jeito diferente. E voltando àquela pessoa, aquele pedinte que pediu um prato de comida, ele deu uma lição de vida quando ele falou: ouve mais. Ouve, que você vai perceber que a sua infelicidade está no falar e não no ouvir. Porque quando você ouve mais, você entende os erros que a pessoa diz são os mesmos erros que você comete. Então, irmãos, que nós podemos refletir que o maior mandamento de fato é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas se você não ama o próximo que está ao seu lado, que você vê todo dia, como que você vai amar a Deus? E amar ao próximo
é você saber que quando ele te ofende, ele não faz ideia o mal que ele está fazendo para a vida dele. Porque quando ele te ofende, ele te calunia, quando ele faz uma agressão verbal ou mesmo uma agressão física, ele está se afastando do reino do céu. Por mais que ele tenta te ofender e por muitas vezes ofende, o maior prejudicado é ele, porque a salvação dele não vai vir. Então que podemos abrir o nosso coração e entender que Jesus Cristo, ele deu um novo mandamento, que ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que amai uns aos outros, assim como eu amei todos vocês. Eu gosto de dizer uma passagem que Jesus Cristo, quando ele estava lavando o pé dos apóstolos, um apóstolo, se eu não me falhe a memória, era Pedro, que virou e falou assim: eu não sou digno que tu laves o meu pé. E Jesus Cristo disse assim: se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo, porque eu vim para servir. Aí eu digo a vocês, se o próprio Deus desceu do seu trono, habitou aqui na terra e serviu, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Ele serviu, ele amou ao próximo. Temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas se nós não exercermos o amor ao próximo, tudo é em vão. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta e deixa aqui embaixo o seu testemunho, que é muito importante para as pessoas que vêm aqui e acham que pelo fato de eu já saber alguma coisa, a minha vida já está plena. E não é assim. Nós aprendemos todos os dias e morremos sem saber nada. Chega a ser ignorância pensar que morremos sem saber nada. Se nós entendermos que cada vez que aprendemos tem milhões de coisas que a gente não sabe, fique em paz, em nome de Jesus Cristo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique em nome de Jesus Cristo. Amém.